Fala galera, Gustavo aqui do canal Senhor Programador, e o desafio que nós vamos resolver hoje é muito interessante, porque envolve manipulação de arrays e de objetos no JavaScript. Então, fica ligado aí porque a gente vai cair para dentro do código. O desafio que nós vamos resolver hoje é esse seguinte aqui. Crie uma função que recebe um array de números inteiros e retorne um tipo numérico, com o único número do array que aparece uma quantidade ímpar de vezes. Sempre haverá apenas um inteiro que aparece numa quantidade ímpar de vezes. Então nós vamos ter que criar uma função que vai receber como parâmetro um array de números inteiros, e esse array vai ter apenas um número que aparece numa quantidade ímpar de vezes. Então se a gente analisar aqui os nossos casos testes, por exemplo, se o array que for recebido for esse aqui com apenas o número 7 dentro, a função deve retornar o número 7, porque esse número aparece uma vez, e 1 é ímpar. A mesma coisa para um array com número 0. Se a gente pegar esse caso teste com os números 1, 1, 2, o número 1 aparece duas vezes, então ele aparece um número par de vezes. Já o número 2 aparece uma vez, então ele aparece uma quantidade ímpar de vezes. Então a função deve retornar esse número 2, certo? Porque ele que apareceu numa quantidade ímpar de vezes. E aqui eu aconselho você a pausar o vídeo e tentar resolver esse desafio sozinho. Então, uma das soluções que nós podemos pensar é a seguinte. Eu vou criar aqui um mapa mental com os passo a passo que nós podemos colocar e depois transformar isso daqui para um código JavaScript de fato. Então, para resolver esse desafio, a gente pode começar analisando cada número do array recebido como parâmetro usando o método for. Então, a gente vai analisar cada posição do array foi recebido, né? E cada posição desse array vai ser um número, então a gente vai analisar cada número que ele tiver usando o método for aqui do JavaScript. Depois disso, nós podemos criar um objeto e ir adicionando nesse objeto quais números que apareceram no array e quantas vezes esses números apareceram. Então a gente pode depois criar um objeto e adicionar nesse objeto quais números apareceram no array, né? E a quantidade de vezes que esses números apareceram. Ok? E para finalizar, nós podemos ver nesse objeto qual é o número que apareceu numa quantidade ímpar de vezes. Então, a gente vai ver no objeto que nós criamos qual foi o número que apareceu numa quantidade ímpar de vezes. Ok? Então vamos seguir esses passo a passo aqui, transformando isso daqui num código JavaScript. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar a nossa função, que eu vou dar o nome de findOdd, que significa encontrar ímpar, que a gente vai tentar encontrar aquele número ímpar. Essa função vai receber como parâmetro o array, que será passado aqui nos nossos casos teste. Ok? E aqui dentro dessa função vamos fazer esses passos que nós colocamos aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é já criar esse objeto. Então eu vou criar um objeto com o let, porque o valor desse objeto vai ser alterado mais para frente do código. Então vou criar um objeto com o nome obj, que vai começar como um objeto vazio. Na sequência, a gente já pode criar o nosso for para analisar cada número do array recebido. Então, para isso, eu vou criar um for usando o for of, da seguinte maneira. Eu crio um for e aqui dentro dos parênteses eu coloco a variável que eu vou estar analisando, que eu vou dar o nome de number, né, porque nós vamos analisar os números do array. Então, number of array. Ok? E aqui dentro do for, aí sim nós vamos ir adicionando quais números apareceram e quantas vezes apareceram dentro do nosso objeto. Então vamos pegar um caso teste de exemplo, só para a gente ter uma base. Eu vou pegar esse caso teste desse array aqui com os números 4, 1, 4, 1, 4. Nesse caso, eu vou querer que esse objeto aqui fique da seguinte maneira. Vou colocar comentado aqui como ele deve ficar no final desse for. Então, se a gente olhar esse objeto, ele tem os números 4 e os números 1. Então, eu vou querer que esse meu objeto tenha uma propriedade que vai ser string 1, referente ao número 1, que aparece aqui nesse array,
E o valor dessa propriedade vai ser quantas vezes o número 1 apareceu. Foram 2 vezes, né? Então vai ter um 2 aqui. E a próxima propriedade desse objeto vai ser uma string 4, referente ao número 4 que apareceu aqui. E esse número 4 apareceu 3 vezes. Então o valor dessa propriedade aqui no meu objeto vai ser 3, ok? Então aqui dentro desse for, eu vou querer transformar o objeto que começou como um objeto vazio nesse objeto com essas propriedades e esses valores aqui. Então para fazer isso, nós temos primeiro que analisar se o número que nós estamos olhando aqui no for, ele já tem uma propriedade referente a ele no objeto ou não. Tá? Então para fazer isso, nós podemos fazer uma condicional e ver se o nosso objeto já tem uma propriedade com esse number que nós estamos analisando. Por quê? Se o nosso objeto já tiver uma propriedade, nós vamos apenas querer atualizar o valor dessa propriedade, né? Somar 1 ao valor dessa propriedade. Então, para isso, nós pegamos ela e falamos que o valor dela vai ser o valor dela mesma que ela já tinha, mais 1, né? Para incrementar o valor dela ali no objeto. Mas no caso do else, aqui desse if, vai ser o caso em que o nosso objeto ainda não tiver uma propriedade com o número que está sendo analisado. Nesse caso, nós vamos ter que criar uma propriedade aqui no nosso objeto. Então, para fazer isso, nós apenas criamos uma propriedade desse jeito e passamos o valor dela inicial, que no caso vai ser 1, porque essa foi a primeira aparição do número em questão que estamos analisando. Ok? Agora sim, esse for já está deixando o nosso objeto dessa maneira que nós queremos deixar. E agora nós podemos fazer essa parte final aqui, essa análise final, que é ver no objeto qual número apareceu uma quantidade ímpar de vezes. Então eu vou analisar as propriedades desse objeto. Vou pegar primeiro essa propriedade string 1, vou ver que ela apareceu 2 vezes. Então não é ela que eu quero. Então eu vou para a próxima propriedade, que é a string 4, vou ver que ela apareceu 3 vezes, que é um número ímpar. Então é essa string 4 aqui que eu quero pegar do objeto. Mas eu não consigo analisar propriedade por propriedade de um objeto. Para fazer isso, eu tenho que transformá-lo primeiro num array. Então, para transformar esse objeto num array, nós podemos chamar aqui o nosso object.keys, e dentro dessa propriedade keys, vamos passar o objeto obj que vai ser transformado num array. Isso daqui já está transformando esse objeto num array que vai ficar da seguinte forma. Nós vamos ter um array que vai ter na primeira posição a string 1, referente a essa propriedade do objeto, e na segunda posição dele a string 4, que é referente a essa propriedade aqui do objeto. E agora com esse array criado, nós vamos querer fazer a análise para analisar cada uma dessas posições do array para ver se o objeto, qual que é o valor dessa propriedade aqui dentro do nosso objeto. Vamos fazer isso da seguinte forma. A gente pode criar aqui um método find, em que eu vou chamar cada posição desse nosso array de key, e com essa key eu vou querer ver qual é o valor dela no objeto que nós temos. Então eu vou pegar no nosso obj a propriedade key. O valor dela dividido por 2 tem um resto diferente de 0. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Vamos recapitular. Primeiro, nós transformamos nosso objeto num array, que é esse array aqui. O método find vai analisar cada posição desse array e fazer esse código aqui, fazer essa análise aqui. Então, o primeiro valor de key é esse valor de string 1. Daí, nós estamos entrando no nosso objeto, na propriedade string 1, que é essa aqui, pegando o valor dela, que é 2, e vendo se 2 dividido por 2 tem um resto diferente de 0. E isso é false, né? Porque 2 dividido por 2 tem um resto igual a 0. Então, o find vai para a próxima key, que no caso é essa string 4. Aí nós entramos no nosso objeto, vemos a propriedade string 4, o valor dela é 3. E 3 dividido por 2 tem um resto diferente de 0? Sim. Então, se isso daqui retornou true, o método find está retornando essa key de valor string 4 para nós. Então vamos armazenar esse resultado, né, esse retorno do find, numa variável que eu vou chamar de ANS, como se fosse a nossa answer, né, a nossa resposta. Mas, se a gente volta aqui no enunciado,
a gente pode ver que ele pede para retornar um tipo numérico. Então a nossa função vai ter que retornar um tipo numérico. E essa variável answer, ANS, é um tipo string. Então vamos transformá-la em um tipo numérico da seguinte forma. Nós podemos chamar um objeto number aqui, passar o valor dela. E agora sim, essa é a nossa resposta final. Vamos dar um return da nossa função com essa variável ANS. Ok? E aqui embaixo, vamos chamar os nossos casos teste para ver se isso daqui foi feito corretamente, né? Então, primeiro eu vou criar um array, uma variável array, que vai receber os casos teste. O primeiro caso teste é esse array com apenas um número 7 dentro. Depois eu vou chamar a função findOdd, passando como parâmetro esse caso teste da variável array. Vou armazenar o retorno dela numa variável chamada result e dar um console.log na result aqui embaixo para ver se está retornando a coisa certa. Então, se eu salvar isso daqui agora, eu vou abrir aqui o terminal e vou rodar o Node aqui nesse meu arquivo JavaScript. E, nesse caso, o teste é para ser retornado o próprio número 7 para nós. Então, vou rodar aqui Node e o nome do meu arquivo, que é index. E a gente pode ver que foi retornado o número 7. Vou testar aqui com esse caso teste 112, que é para ser retornado o número 2. Se a gente roda, ele é retornado o número 2. Testando para esse outro caso teste aqui, é para ser retornado o número 4, é retornado o número 4, e o último caso teste é esse array grandão aqui, que se nós salvamos e chamamos ele aqui, é retornado o número 4 também. Então, ok, a gente conseguiu resolver esse desafio com uma funçãozinha que ficou bem massa, né? E só para finalizar, vamos fazer algumas simplificações nesse código para reduzir um pouco o tamanho dessa função. Tá? Então, antes de mais nada, eu só vou começar apagando os comentários que eu fiz aqui para facilitar a explicação. E esse if else aqui eu posso transformar num if ternário, que fica da seguinte forma. Primeiro nós passamos qual é a análise que nós estamos fazendo, que no caso é ver se o nosso object number existe. Se isso retornar true, vai ser executado esse código que vem logo após o ponto de interrogação. Mas se isso retornar false, vai ser executado o código que eu colocar aqui depois dos 2 pontos. Tá? Então, se isso daqui retornar true, nós entramos nesse caso do if aqui, onde nós estamos incrementando ali o valor da propriedade do objeto. Então eu só passo isso aqui para dentro, né? Isso daqui a gente pode até simplificar colocando o object number mais, tá? E depois dos 2 pontos vem o nosso caso, se isso daqui for false. E caso isso aconteça, nós estamos criando ali uma propriedade com o valor de 1. Ok? Então isso daqui substituiria esse if else tradicional. E aqui também nós estamos criando uma variável ANS e transformando ela num tipo numérico. A gente pode fazer essa transformação aqui em cima mesmo, né? Isso daqui já eliminaria essa linha aqui. E nós nem precisamos criar essa variável ANS, na verdade. A gente pode simplesmente dar um return diretamente aqui, o que também eliminaria essa linha aqui de baixo, ok? Então essa seria a solução final desse nosso desafio, que ficou muito massa. O código desse e dos outros desafios que a gente já resolveu aqui no canal estão lá no GitHub e o link está aqui embaixo na descrição. Não esquece de deixar seu like nesse vídeo e comentar caso tenha resolvido esse desafio de outra maneira. Tchau!